Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Já quero começar já de início, mas fazendo alguns questionamentos. Quem aqui tem habilitação? Habilitação de carro, pode dirigir. Agora imagine se eu der o carro a alguém que não tem habilitação. Essa pessoa vai conseguir usufruir desse carro dirigindo? Não. Se eu estou com uma bola de futebol e dou para um jogador profissional, um Neymar da vida, ele vai saber o que fazer. Mas se a gente pega um José, por exemplo, da vida, que não sabe nem chutar a bola direito, vai ter a mesma serventia para mim como tem para ele? Se eu der montar uma cozinha industrial para a Dona Maria, que não sabe nem fritar um ovo direito, vai ter alguma serventia para ela? Não. Pouquinha coisa. Só que o que era para ela desfrutar, ela não desfruta. A maneira que era para ela aproveitar, ela acaba não aproveitando. Agora esses exemplos eu dei, por quê? Porque Deus faz a mesma coisa conosco. Ele faz a mesma coisa com cada um de nós. Ele nos dá um presente diariamente. Só que há pessoas que conseguem usufruir. Há pessoas que sabem usar. Em contrapartida, há pessoas que não sabem usar da melhor maneira. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 45. Mateus capítulo 5, no versículo 45. E todos os dias Deus faz algo por nós maravilhoso. Só que há pessoas que às vezes reclamam, há pessoas às vezes que não sabem, não valorizam e não conseguem aproveitar da maneira que teriam de aproveitar. Veja essa leitura comigo. Mateus 5, 45. Quem está sem Bíblia pode acompanhar aqui nos monitores. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, ponto e vírgula. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Em outras palavras, o sol nasceu para todos. Todos recebem diariamente um presente contendo 24 horas. Todos recebem todos os dias ao amanhecer a dádiva que Ele nos dá, que Ele nos presenteia. Agora você vê diferença entre as pessoas, porque às vezes umas usam bem, outras deixam de usar. Um carro, para quem não tem habilitação, não sabe dirigir, não vai valer muita coisa. Só que o que eu estou me referindo aqui é algo que veio para todos. E todos têm a mesma oportunidade de fazer acontecer. Na semana passada eu estava falando aqui que o cristão, ele não faz igual aí fora dizem. Deixa a vida levar, deixa as coisas acontecer naturalmente. Não. O cristão, ele faz acontecer. O cristão, ele tem que ter a percepção de que a dádiva que Deus dá, ele precisa usar da melhor maneira. As pessoas às vezes não sabem usar o tempo e elas se enrolam tanto, se atrapalham tanto, não conseguem vir à igreja, não conseguem ser bem-sucedida no serviço, não conseguem controlar as finanças, não conseguem dar atenção para a família, ela não consegue fazer nada. Por quê? Ela não sabe aproveitar a oportunidade, aquilo que Deus tem dado. Eu citei também na semana passada, o pastor Davi vai colocar, Eclesiastes capítulo 7, no versículo 10. Eclesiastes 7, 10, diz assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Há pessoas também que não conseguem progredir na vida porque fazem o quê? Ficam olhando para trás, ficam olhando o que passou, fica olhando a época que gostava, a época que dá saudade. Mas aquela época era tão bom, pastor, aquela época não tinha falta de nada, aquela época eu tinha casa própria, acabei vendendo e hoje eu estou aqui vivendo de aluguel. Aquela época eu tinha carro, pastor, hoje eu não tenho nem a condução, o bilhete único para andar aqui de trem. Pastor, aquela época a pessoa vive olhando para trás. Só que quando ela vive olhando para trás, ela se esquece de olhar o que vem pela frente. Um exemplo simples e que todos nós usamos dentro de um carro. Tem lá o para-brisa de todo tamanho, o retrovisor é pequenininho. Para quê? Porque para trás você não tem que precisar ficar olhando, você tem que olhar para frente. A sua visão precisa estar à frente. Só que há pessoas que às vezes não sabem aproveitar. E quantos acidentes são causados? Porque às vezes pessoas deixaram de olhar para frente. Não deram atenção, não deram valor para o momento ali, para aquilo que estava passando aqui num culto como esse. Quantas pessoas estão aqui fitadas, prestando atenção, atentas, anotando, enquanto outras não sabem nem o porquê estão aqui.
Enquanto outras estão olhando Facebook, estão agora olhando, passando ali nas redes sociais, estão pensando o que vai fazer de almoço amanhã e não estão nem preocupados com o que está acontecendo aqui. Não estão aproveitando da melhor maneira. E nós precisamos aproveitar aquilo que Deus nos dá. Valorize o seu presente, no sentido literal, presente mesmo que Deus te dá. Valorize o seu hoje. Na semana passada, eu falei sobre você trabalhar hoje para desfrutar amanhã. Parece até ser uma continuação da mensagem, mas é uma outra mensagem, que se você valorizar hoje, é hoje que você vai ser bem sucedido. Se você valorizar o seu hoje, é hoje que você vai ter o aprendizado. Quando você vai num curso, quando você vai na escola, quando você estava estudando na época de escola sua, alguns ainda estudam, fazem curso, se aquela aula você passa dormindo, você aproveitou? Você vai ter que depois correr atrás de tudo. E as dúvidas que poderiam ser tiradas em sala de aula, você depois vai ter que ficar procurando, às vezes as fontes não são nem confiáveis. Eu quero dizer para você aproveitar. Eclesiastes, vamos lá juntos, capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, no versículo 2. O pastor Davi vai colocar ali também, diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom, ao puro e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Ou seja, trazendo em outras palavras, todos têm a mesma oportunidade, todos têm a oportunidade de vencer, mas todos também têm a oportunidade, a escolha, a opção de ficar parado e não aproveitar o dia. Pensa comigo. Você trabalha durante 6 dias e você tem um dia de folga na semana. Vamos supor que você folgue no domingo. Se você chegar no sábado e não preparar o seu sábado para ter um domingo abençoado, você vai conseguir ter um domingo abençoado? Dificilmente vai acontecer. A banda estava aqui tocando agora há pouco. Antes de entrar no ar, entrar ao vivo, a banda já estava passando, afinando os instrumentos. Por quê? Tinham de se preparar. Depois, quando o dia já está correndo, fica difícil acertar os pontos. Só que, se você aproveitar toda a oportunidade que vem a você, se você souber aproveitar o tempo hoje, sem ficar esperando para amanhã, sem ficar esperando para depois, você vai passar a desfrutar ainda hoje. No exemplo que eu sempre costumo dar, às vezes em início de reuniões, em reuniões como essa também, eu falo de Marta e Maria. As duas estavam no mesmo ambiente que Jesus estava. Como aqui vocês estão, o nosso Jesus está aqui também. Só que há muitas pessoas agindo como Marta. O pastor Vitor pregou às 9 horas falando sobre ansiedade. E não foi nada combinado, não. Até no início do culto das 9, eu abrindo a reunião para ele, eu comecei a falar sobre ansiedade. E aí depois fiquei sabendo que ele estava ali do lado. O José já está na mesma fé, já falando de ansiedade também. A Marta, ela estava ansiosa. Há muitas pessoas talvez aqui entregando currículos, há muitas pessoas aqui prontas para sair e fazer uma entrevista, só que elas ficam preocupadas lá e não vivem o presente, não desfrutam do presente, e o futuro também vai ficar de qualquer jeito, porque ela não soube aproveitar agora, ela não soube aproveitar a oportunidade agora. Eu estava me lembrando esses dias atrás, eu nos preparativos para casamento e tal, e ali preocupado, fazendo lista, e acerta isso, e acerta aquilo, e o foco só nisso, só nas preparações. Só que o que é mais importante num casamento? São os preparativos ou a vida do casal? É a vida. E às vezes as pessoas elas se atentam para as coisas menores e deixam maiores de lado. Às vezes as pessoas vêm tão no automático, elas entram tão numa rota que depois não conseguem se desprender, que acabam de deixar o que é principal e não vivem o que é principal. Quantos casais, infelizmente, vão dormir brigados, porque não deram atenção para aquilo que precisavam viver hoje? Quantas pessoas também vivem perdendo oportunidades, enquanto o mercado aí fora está correndo, porque ela não aproveita o hoje, ela prefere ficar na ociosidade. A ociosidade é pior do que a preguiça, porque a ociosidade você realmente não está fazendo nada, o que você está fazendo não vai servir para nada, e as pessoas não aproveitam o hoje. Então a gente precisa às vezes até pontuar o que é mais importante. Salmo 144, um pouquinho para trás, abra comigo, Salmo 144, o
pastor até falou sobre isso, o pastor Jaime, alguns dias atrás, uma reunião que estava fazendo com a gente. Salmo 144, no versículo 4. O homem é semelhante à vaidade, e seus dias são como a sombra que passa. Ou seja, os nossos dias passam rápido demais. A sombra quando passa, você olha, você já nem enxerga mais, já foi, já passou. Os nossos dias aqui na terra são da mesma maneira. Se você não viver, se você não aproveitar, se você não curtir mesmo tudo que tem de fazer, meu irmão, você vai chegar na sua velhice e vai falar, eu não aproveitei a minha vida. Só que aí já vai ser tarde, porque já passou. Eu lembro um professor, eu não lembro se foi um professor ou foi num culto de jovens, que me falaram isso e ficou comigo também gravado. Você vai no cemitério, aí tem a lápide ali, onde é colocada ali alguns dizeres para a pessoa que morreu ali, que faleceu, está enterrada. E ali tem um risco, marcando, por exemplo, 1910, aí depois tem lá uma cruzinha escrita 2000. Ou seja, aquela pessoa viveu ali de 1910 a 2000. A vida daquela pessoa foi resumida a um risco. Biblicamente, a nossa vida é como uma sombra que passa. Ou seja, os dias passam rápido. Se você não aproveitar, se você não viver intensamente os seus dias, aplicando o coração ao que faz, irmão, infelizmente, você não vai conseguir colher nada lá na frente. Agora, se falando de eternidade, o pastor Jaime sempre diz que prosperidade é com santidade. Se você não aproveitar bem esse risquinho seu, como será a sua eternidade? Como será o seu depois? Trazendo para os nossos dias aqui hoje, se você não aproveitar um momento como esse, como vai ser daqui a pouco quando você sair lá fora? Se deparar com uma chance de poder crescer, se você não se atentou para o que estava sendo ministrado. Você vai ver daqui a pouco que Marta, ela ficou descontrolada quando o irmão dela morreu. Por quê? Quando era para prestar atenção, ela não estava prestando, ela estava ansiosa, fadigada, não aproveitou aquele momento. Não aproveitou o momento que poderia estar aproveitando. E o pastor Jaime, ele disse até no domingo passado, ele falou, deu um exemplo, eu achei fantástico. Use a xícara nova. Use a xícara de chá nova. Como assim, pastor? Ele deu o exemplo de uma mulher que ela ganhava uma xícara, ganhava uma toalha de mesa. O que ela fazia? Ela guardava para usar depois no fim de semana? Não. Ela usava quando? Junto com a família. O pastor Davi foi até rápido, já colocou ali, ó, inspirado naquele livro, David Titus, A Experiência da Mesa. Use agora, desfrute agora, não fique deixando para depois. Em 2004 aconteceu um incidente na minha família. Um tio meu acabou falecendo, já passados os 90 anos de idade, aproveitou a vida, e eu me lembro, em 2004, 14 anos atrás, eu vi a filha dele, quando recebeu a notícia em casa, chorando, com uma calça nova nas mãos. Ela falou, essa calça era para eu ter entregado ontem para o meu pai, só que hoje já não dá mais tempo, eu vou usar essa calça, vou levar essa calça para ele poder usar no caixão. Para ele serviria de mais alguma coisa? Não. Você não pode deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem alguma pendência com alguém e precisa regularizar, liga para a pessoa, peça perdão, fala um eu te amo enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda dá tempo, vá se especializando, cresça. Deus quer que os filhos sejam grandes. Deus quer que os filhos dele saibam aproveitar aquilo que é dado. Só que há pessoas que não conseguem aproveitar. Meu pai tem até não vou dizer uma mania, mas uma certa linhagem de pensamento nesse tipo, que me fez fazer também um comparativo. Quando chega a data de aniversário de alguém lá em casa, e ele está com um presente, vamos supor, meu aniversário, um exemplo, dia 10 de novembro. Então, se ele está com um presente antes, ele não quer nem esperar chegar no dia 10 de novembro, ele já entrega antes. Fala, não, já vou entregar antes, vai que daqui a pouco, não sei, e gosta de entregar antes. É um hábito que ele tem, só que isso faz com que ele seja antecipado e aproveite o momento. Eu me lembro uma vez, tinha tirado o carro, tinha tirado a habilitação e andando ali na avenida, lá da onde eu vim, de Presidente Prudente, num descuido, a chuva correndo assim, e o pneu do carro daquele jeito, igual a cabeça do Bambam, nosso baterista, carequinha, puf, bati o carro. Na hora que eu bati, eu liguei em casa, falei, pai, aconteceu isso, minha mãe, aí eu avisei ela também, aí eu falei, bom, o dinheiro para arrumar o carro agora eu não tenho, então vou fazer o seguinte, eu vou passar no mercado, vou comprar uma carne, a gente faz um churrasco. Pode ser?
Aí meu pai, pode meu filho, minha mãe, mas José, pega esse dinheiro, já vai juntando. Aí meu pai, deixa ele mulher, deixa ele aproveitar o momento agora, vamos inaugurar tudo isso agora de maneira alegre. Há pessoas que na vida, quando vem o problema, elas se desanimam, se entristecem, elas ficam cabisbaixas. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Você tem que aproveitar a celebrar todas as coisas boas, e as ruins que aparecem, Deus está tudo cooperando para o meu bem. A partir daquilo ali, eu peguei mais amizade com o pessoal do serviço, lá onde eu trabalhava, e passei a pregar para eles. Inclusive de segunda-feira, meio-dia, pregava para todos os funcionários daquela empresa. Eles me ajudaram e depois eu me vi também tão agradecido por tudo que aconteceu e também retribuí. Isso acontece até hoje lá, mais de 4 anos que eu saí de lá. Você vê que tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos aproveitar. Como? Da melhor maneira possível. Há pessoas que não dão flores em vida, não aproveitam para presentear as pessoas enquanto ainda podem. Depois você vai no velório, está lá aquele berreiro, aquele griteiro. Por quê? Porque não fez enquanto podia. Você está aqui hoje, você pode aproveitar. Não estou me referindo agora somente à família, mas eu me refiro a tudo. Aproveite todas as oportunidades. Se você está parado sem fazer nada, está na rua, está esperando um ônibus, está sem um livro para ler, olhe para o céu, comece a analisar a paisagem, a beleza, aquilo que Deus fez. Olhe o sol, o nascer, o pôr do sol, mas aproveite o seu dia. Na semana passada eu falei um termo usado no latim, carpe diem, que significa aproveite bem o seu dia. Agora, há pessoas que não conseguem, não sabem aproveitar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes no capítulo 16. Juízes capítulo 16 diz assim, vou correr um pouco por conta do nosso horário. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Versículo 3, porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, travou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. O que aconteceu? Os gazitas ali, os inimigos, falaram, bom, Sansão está aí então vamos esperar, amanhecer o dia a gente pega e mata ele. O que Sansão fez? Deu meia-noite, deu linha na pipa, saiu. Se ele ficasse esperando até amanhecer o dia, não amanhecer deu sai, o que ia acontecer? Ia morrer. Só que ele aproveitou o tempo que ele tinha, a oportunidade que ele tinha, se desviou do mal, se desviou do perigo, saiu do problema, mas ele teve que aproveitar o dia. Ele aproveitou. Se ele esperasse passar, não daria tempo. Não espere, irmão, as coisas acontecerem, faça enquanto é tempo. Aproveite quanto você ainda consegue. Se falando em estudos, há pessoas que às vezes, elas estudam, se formam, fazem um curso, você pergunta, o que você aprendeu com isso? Nada. Não é que não aprendeu nada, ela não soube aproveitar nada. Conheço um rapaz, ele morou no Japão há alguns anos, trabalhando lá, beleza, veio para cá, ele foi lá para quê? Para trabalhar, mas onde ele estava? No Japão. O mínimo que a gente espera de uma pessoa que está num país é que ela aprenda o idioma. Não sabe falar nem arigatô, não sabe falar nada. Mas por que não aproveitou enquanto estava ali? Já eu tenho um bom exemplo também dentro de casa, graças a Deus. A minha irmã nunca tinha ido nem para o Paraguai ali, em Assunção, nem nunca tinha saído do Brasil. Ela fez um curso de língua francesa, e ganhou uma bolsa para estar em Paris durante 21 dias. Isso nova, com 19 anos de idade, se não estou enganado, 18, 19 anos. Por quê? Porque ela fez bem feito. Ela aproveitou e teve a oportunidade. A oportunidade vem, mas se você também estiver despreparado, aproveite a dádiva que você tem. Aproveite o dia que você tem para fazer o melhor. Aproveite. Há momentos que você é colocado numa situação, você não entende o porquê, mas você está ali, aproveite. Faça bem feito. Eu conversava com o pastor Sidmar dias atrás, nós vimos um pregador dizer o seguinte, às vezes você está trabalhando numa lanchonete, e você não sabe porque está ali, não faz nada bem feito, e não entende que é Deus te preparando para você ter a sua própria lanchonete, para você ter o seu próprio restaurante, para você abrir o seu próprio negócio, e às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa não consegue compreender. 9 horas da manhã o pastor Vitor estava falando até sobre Jacó, e eu havia colocado isso no meu esboço também, quero compartilhar. Ele ficou 20 anos na casa do sogro dele, do Labão. Esses 20 anos foram muito bem vividos.
Vou pedir para o pastor Davi colocar ali, Gênesis capítulo 31, no versículo 38. E eu vou ler com vocês, Gênesis capítulo 31, no versículo 38. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi, e as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. 39, não te trouxe eu despedaçado, eu pagava, o furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão requerias. 40, estava eu assim, de dia me consumiu o calor, de noite a geada, o meu sono fugiu dos meus olhos. Agora 41, tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Então ali é um desabafo que ele tem ali com o Labão. Ele ficou 20 anos, ele trabalhou 7 anos pela Raquel, foi enganado, trabalhou mais 7, foram 14 anos, e os outros 6 anos ele adquiriu riqueza. Ou seja, em 20 anos, uma pessoa que foi para a casa do Labão, que era só tio dele, se tornou sogro depois, ele saiu de lá com família, saiu de lá com filhos, saiu de lá estruturado financeiramente, saiu de lá com empregados, e saindo de lá ainda, ele se reconciliou com o irmão dele. Ou seja, todas as áreas da vida dele foram transformadas, e ainda teve um encontro com o anjo do Senhor, que mudou o nome de Jacó para Israel. Ele soube aproveitar o tempo que ele teve? Ele soube, e com pouco tempo, falando assim, ele teve uma reviravolta na vida dele por completo. E há pessoas que passam 20 anos e continuam na mesma vida que tinham lá atrás, porque ainda não conseguiram aproveitar. Valorize o seu presente. Agora você precisa aprender a valorizar, mas de toda forma. Se você é próspero só financeiramente, você não é próspero. Você é próspero quando você tem bons relacionamentos na casa, na família. Quando você é bem sucedido financeiramente, tem bons relacionamentos, tem uma vida espiritual alicerçada na palavra de Deus, aí sim você pode dizer que é próspero. Um empresário foi questionado uma vez: e aí, como está a sua empresa? Um economista foi perguntar para ele: minha empresa está tudo ok, os números só crescendo, né, a nossa empresa progredindo cada vez mais, só tem um item que a nossa empresa não está legal, que é a satisfação dos colaboradores. Os nossos funcionários não estão assim tão satisfeitos. O economista saiu se perguntando: mas como está tudo ok, sendo que o principal não está? Logo essa empresa vai quebrar, vai à falência. Funcionário feliz produz mais. Eu lembro uma empresa que o lema dela era: faça certo da primeira vez. Então o serviço que era feito ali dificilmente tinha retorno, porque todo mundo já empenhava da primeira vez para resolver os problemas. Às vezes na nossa vida a gente não consegue empenhar para resolver também os problemas. Em João, no capítulo 11, nós temos a história de Lázaro. Lázaro morre, passa 4 dias e Jesus chega ali. Ah, pastor, mas Jesus então ele não soube agir no tempo. Ele não soube agir no presente momento em que Lázaro estava enfermo. Ele esperou Lázaro morrer, passou 4 dias e depois então foi até Lázaro. Depois de 4 dias, eu já ouvi médicos dizendo que depois de 4 dias um corpo em decomposição, as unhas caem, os cabelos caem, enfim, 4 dias Lázaro estava ali. Ele chegou e ainda repreendeu a Marta: Marta, Marta, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele não age fora do tempo, ele age no tempo certo. Eu dei o exemplo ainda de um homem chamado Jairo. A filha dele estava doente. O que ele foi fazer? Aproveitou o tempo dele ao lado de quem? De Jesus. Quando vieram dizer: Jairo, quem incomoda o mestre, a sua filha já é morta, Jesus compra a briga dele e fala: se tu creres, no livro de Marcos, capítulo 5, conta toda a história, e ali ele repreende aquele principal da sinagoga que vem até Jairo, dizendo que a filha dele iria sarar. Ali o pastor colocou ali, Marcos 5, no versículo 35, a tua filha está morta, porque incomodas o mestre? No versículo 36, não temas, crê somente. Ele precisava agora ali naquele momento apenas estar crendo para ver a glória de Deus sobre a vida dele, e ele acreditou. Ele não poderia aproveitar o tempo do lado da filha que estava doente, ele não era médico, não ia poder fazer nada, ele aproveitou ao lado de quem? De Jesus. Se você aproveitar o tempo que você tem do lado de Jesus, você vai ver a sua vida se transformar. Para encerrarmos, vamos lá para Josué. Você parou em Juízes, um livro atrás, Josué, no capítulo 10, no versículo 8. É uma garantia que todos nós temos como filhos de Deus. Josué capítulo 10, no versículo 8.
E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Você tem hoje uma promessa do Senhor também, que para a sua vida nenhum inimigo vai parar diante de você, que nem o mal vai suceder diante de você. Só que aqui ele está dizendo, não os temas. Mas pastor, a gente está falando sobre aproveitar o dia, por que você está falando aqui agora sobre não temer? Vamos para o versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Olha que história forte, nunca mais houve isso. Nunca mais houve tamanha intrepidez de um homem falar para o sol parar e para a lua se deter. Meu irmão, onde nós começamos? Nós começamos dizendo que o sol brilha para todos. Mateus 5,45. O sol pode até brilhar para todos, mas ele só vai permanecer brilhando sobre aqueles que aproveitarem. O Josué aproveitou. O sol permaneceu brilhando para ele. Se você quiser que o sol brilhe para você e continue brilhando com a luz do Senhor, aproveite também. Aproveite a oportunidade. Josué não deixou passar a oportunidade. Ele aproveitou o dia e até mais. Se for preciso, Deus para o sol, Deus para tudo para trazer a bênção para você, para trazer a vitória que você precisa. Aproveite a oportunidade. Você vai ver a luz de Deus brilhando nos teus caminhos também. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloque de pé. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.